E hoje a gente vai conversar na nossa aula de segurança dos alimentos sobre as doenças transmitidas por alimentos, que elas são denominadas como DTAs. Essas informações que a gente vai ver hoje, muitas delas vocês já têm conhecimento, né? Porque é um assunto bastante falado, né? Isso é abordado em praticamente todas as unidades curriculares. É muito importante. Então, hoje a gente vai dar mais ênfase nos tipos de micro-organismos que causam essas doenças e como eles são classificados, como eles são denominados, tá? A gente vem nessa disciplina, né, nossa segunda aula hoje, trazendo para vocês definições acerca dos micro-organismos de uma maneira geral, né, e de problemas que possam contaminar os alimentos, né, trazer alguma injúria para quem for consumir, para, na sequência das aulas, a gente entrar nos programas de controle desses alimentos. Então, é importante que a gente entenda quais são os perigos inerentes a esses alimentos e depois como tratar isso, tá? Então, as doenças transmitidas por alimentos ou surtos alimentares, elas são bastante comuns na nossa vida aqui. A gente já passou por ouve falar sobre vários tipos de surtos, né? Frequentemente tem, às vezes, um surto de salmonela, um surto de botulismo, ou enfim, qualquer outro tipo de doença. Hoje, de uma maneira geral, né, mais controlado. Porém, agora, né, nesse momento, como a gente já comentou, nós estamos passando por uma pandemia, né, proveniente de um vírus, sem uma causa ainda específica, né? Como a gente conversou, pode ter sido proveniente da carne, né? Enfim, de um prato que foi preparado de um animal contaminado, né? Mas ainda não se sabe. E depois disso, né, muitas pesquisas já mostraram de que os alimentos não causam a contaminação, né, a proliferação desse vírus. Mas são estudos preliminares ainda, não se tem uma certeza sobre isso. Porém, outros micro-organismos são responsáveis por grandes surtos, de grandes impactos no mundo todo. E aí, para nós iniciarmos a nossa aula, eu trouxe um vídeo para vocês, ele é bem curto, falando sobre o perigo dos fungos e dos bolores nos alimentos. Então, assim, a gente fala bastante sobre isso, mas aqui nós temos um vídeo com duas profissionais que explicam como ocorre, né, muitas contaminações e quais os cuidados que a gente deve ter. Vou procurar aqui para passar para vocês, se eu conseguir. Boa noite. Boa noite. Eu vou iniciar o vídeo, vocês confirmem para mim se vocês estão ouvindo o áudio. Vida e Saúde já está de volta, agora é hora da gente falar um pouquinho sobre riscos para a saúde. Eu estou aqui com a... Vocês estão escutando? Sim? Falem mais alto. Sim, tá tocando. Ah, beleza. Ouvi. Doutora Daniela Crepaldi, ela é bióloga, e a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre os fungos nos alimentos. Nós trouxemos aqui alguns exemplos bem assim escancarados, eu diria, de fungos no alimento, mas nem sempre a coisa tá tão assim visível como tá aqui, né? Vamos começar pela berinjela, doutora. Então, nesse caso aqui da berinjela,
está bem discreto. Embora ela tenha essa mancha aqui em volta, a mancha em si não é o fungo. Está começando a formação do fungo aqui. Então, a mancha às vezes é porque bateu na hora de transportar, alguma coisa assim, não é por causa do fungo. Mas também não é interessante usar, né, o alimento assim, mesmo que tenha essa mancha, não por causa do fungo em si. Né? Nesse caso aqui, o ideal é não utilizar, mas algumas pessoas ainda preferem utilizar assim, e aí tirar em volta, assim, mais ou menos a medida de um dedo em volta da onde está o machucado. Vamos supor que aqui tudo fosse fungo, aquele esverdeado. Então, o ideal é que isso aqui seja jogado fora, descartado, né? Mas, se ainda assim for necessário ali, tirar o máximo possível, deixar no mínimo um dedo em volta da distância que esse fungo está fazendo aqui. Certo. Vamos falar o seguinte, às vezes a gente olha para um alimento assim, por exemplo, e faz o seguinte, pensa o seguinte, se eu cortar aqui um pouquinho, o que eu estou conseguindo ver aqui, eu posso reutilizar o alimento. Quero que você fale para a gente um pouquinho dos riscos da gente consumir alimentos com fungos. Nenhum desses aqui é para a gente utilizar. Mesmo o pão que você pega e tem uma... Por exemplo, esse aqui só tem a parte superior aparecendo aqui. A gente não está vendo como está por dentro. Só que quando o fungo chega nesse estágio aqui, o alimento inteiro já está contaminado. O que o fungo faz no alimento? O fungo em si, ele só está usando o alimento para alimento dele também. Né? Ele decompõe a matéria morta. Né? Mas ele produz uma toxina, que são as micotoxinas, e essas toxinas que são prejudiciais para a gente na hora que ingere esse alimento. Cada tipo de fungo produz um tipo de toxina que vai ser aqui, prejudicial? Nos alimentos, a gente tem praticamente o mesmo tipo, que são as leveduras. Certo. Né? Tem fungo, a gente usa fungo para se alimentar, usa o cogumelo, shimeji, iogurte faz a fermentação, os queijos são fungos próprios, né, para alimento, e eles não produzem essa toxina. Então, aqui no caso são os bolores, é um grupo de fungos que produz essa toxina e que vai trazer prejuízo para os seres humanos. O que essa toxina faz? Desde pequenas alergias, dependendo da intensidade, né, da quantidade que tiver, problemas gástricos e, em casos mais extremos, essa toxina pode chegar a desenvolver casos de cânceres. Uau! Então, não é tão simples quanto parece. Realmente. Agora é o seguinte, nem sempre a gente consegue ver o fungo no alimento. Por exemplo, às vezes a gente está lá com um determinado alimento lá e a gente está guardando ele na geladeira, mas está na geladeira, está refrigerado e de repente você vê que está um pouquinho assim, a gente vai, corta e utiliza o restante. Como é que eu posso saber seguramente se o que eu estou comendo não está com essas toxinas? Aí você tem que ver mais pela validade dos produtos, né? É lógico que um alimento fresco, assim, está comprando e utilizando, né? O refrigerador facilita. Você consegue manter ali por uns dias, mas o ideal é o consumo imediato, né? Por isso que eles são alimentos frescos, não são industrializados. E muitas vezes a gente come sem saber que tem também. Né? Se não está visível, a gente acaba o famoso que não mata engorda, né? Mas a gente não sabe que mata por causa disso, mas é uma coisa que a longo prazo vai levando e trazendo prejuízo. Agora é o seguinte, comprei um pão e aí comprei e descobri que só uma fatia lá no final dele está com uma manchinha vermelha. O resto eu olhei bem, analisei, não tem nada. Eu posso? É seguro eu comer esse pão? O pacote inteiro está contaminado, não só aquela fatia. Né? Então, o ideal não é comer, mas a gente não joga o pacote inteiro fora por causa de uma fatia. E muitas vezes tira aquele pedaço e come. Mas você tem que estar ciente que você está ingerindo o fungo. Uma vez, né, que você faz isso, uma vez ou outra, se você não tem uma alergia, não vai matar ninguém. Mas isso não é uma prática aconselhável. Outra coisa que é muito comum é o seguinte, olha, a pessoa fala assim, olha, eu vou tirar essa parte aqui do pão e vou tostar o pão, vou torrar, então vai matar o fungo. Realmente mata ou ele ainda continua fazendo mal? Você mata o fungo, só que o fungo em si não tem problema. O problema é a toxina que ele produziu. Então tem que ficar atento. A toxina, então, não é perdida com calor, nem com alta temperatura, nem com a baixa temperatura. Olha só. Então, mesmo você congelando, depois que houve a produção da toxina, não está acabando com a toxina. Com o fungo, sim. Você assa, está matando o fungo, ele não tem problema nenhum, mas a toxina produzida não. Continua fazendo efeito.
Olha, a gente está com esse pão aqui, nem dá para ver, identificar que é um pão, porque assim, a produção trouxe um pão que foi fabricado há mais ou menos 1 mês atrás e não foi utilizado nenhum tipo de conservante. Os conservantes, ele têm um papel fundamental de evitar que esses fungos se formem mais rapidamente. Exato. Mas todo alimento, mesmo o pão, por exemplo, que tem uma validade, eu percebi que tem aumentado a validade dos pães. Antigamente a gente comprava pão com 10 dias de validade, hoje já tem pães com 20 dias de validade. Esses antifungos, posso chamar assim, que são colocados, que são... os conservantes Os conservantes são colocados, eles são prejudiciais ou é mais prejudicial a gente correr o risco de usar um alimento com fungo? O ideal, se você puder estar fazendo em casa e consumindo dentro ali de um período 2, 3 dias, seria mais adequado. Mas entre o fungo e o conservante ainda, né, melhor não estar ingerindo o alimento com fungo. Então, está descartando mesmo o pão, o saco inteiro, na verdade, que o fungo, ele se multiplica, se reproduz por esporos. Então, a gente não vê, está no ar, né? A hora que ele encontra um substrato, aí que ele vai, para se alimentar, ele vai decompondo aquilo ali. E isso que vai se alimentando e vai produzindo essa toxina. Então, se é fresco, não deu tempo dele produzir, pode até o fungo estar ali, mas ainda não deu tempo dele produzir a toxina. A famosa toxina. É o seguinte, às vezes a gente pega um alimento assim e está dentro de uma vasilha que a gente vai reutilizar, que a gente vai lavar. E eu percebi, não vou comer, porque percebi que tá, por exemplo, esse pão aqui, muita gente, se a gente nem dissesse que era um pão, não ia nem conseguir identificar que era um pão. Só o fato de eu abrir, de eu manusear esse arzinho, porque sobe uma poeirinha muito fininha, já vai conter essa toxina tão prejudicial para a gente? Não, a toxina em si vai ser da ingestão, mas aí você vai estar aspirando esse fungo, que também, né, não é o ideal para as vias respiratórias, pode estar causando alguns problemas. Eu penso sempre nas alergias, né? Nas rinites, bronquites e nasites aí da vida. Vai estimular tudo isso. Tá. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar que os alimentos sejam contaminados pelos fungos? Vamos falar assim de verduras, né? Conservação. Então, o refrigerador, né, é bom também porque ele retarda esse processo, né, a temperatura mais baixa retarda isso daí. O fungo gosta de uma coisa um pouquinho, uma temperatura mais quente, abafada. Isso, úmida e quente, abafadinho. E importante também a higiene, né, quando você compra, já chegar em casa, lavar. E tem gente que só lava e já guarda. A água ali também vai intensificar isso daí. Então, é bom secar e para daí guardar. Também é possível você lavar as folhas logo a hora que chega e preservar com papel toalha dentro de uma Tupperware fechada, com papel toalha ali, para ele retirando a umidade e evitando que o fungo venha se proliferando. Então, esses cuidados. Chegou em casa, já tem que... Não chegar do mercado e já colocar direto na geladeira, ou da feira, colocar direto na geladeira. Mesmo porque, Daniela, eu não sei se isso procede ou não, mas assim, a geladeira pode se tornar também um foco de contaminação, se ela não estiver bem limpa. Toda semana dá para fazer uma limpeza, e aí você retirar os alimentos estragados. Alimento com essas características, isso vai passando para os outros que estão ali dentro também. Aquela história de uma laranja na caixa estraga todas as outras, né? Exatamente, apodrece as outras. Então, percebeu que às vezes você compra lá meia dúzia de tomates, percebeu que já está começando, tira ele de lá, troca o saco, higieniza os outros, né? E daí você guarda, porque senão ele vai estar passando com mais facilidade para os outros que foram comprados ali e para os outros alimentos que estão na geladeira também. Então, limpar a geladeira, né, com os produtos de limpeza adequados, também não vai passar aveja lá dentro da geladeira. Depois você vai comer uma maçã com gostinho de aroma de limpeza, não vai dar certo. E todos eles lavar antes de guardar, secar bem, para poder preservar por mais tempo. E saber que legumes, verduras são coisas a serem consumidas rápido, né? Não adianta deixar também lá muito tempo. Olha só, então papo interessante aqui. Daniela Crepaldi, bióloga, esclareceu muita coisa pra gente. Espero que você aproveite e comece a mudar os hábitos aí que de repente você percebeu que estão trazendo prejuízos para sua saúde. Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde, viu? Vida e Saúde vai ficando por aqui. Então, pessoal, aqui algumas informações, acredito que vocês já conheciam muitas dessas, né, já ouviram falar. E uma coisa importante, né, ela até comentou ali no vídeo, de uma maneira geral, a gente não precisa ficar
com uma neurose, né, de sair limpando tudo, qualquer sinal de deterioração no produto ficar, né, neurótico. Porém, a prática do consumo de produtos, né, com algum tipo de contaminação pode levar a problemas futuros, né? Então, tem muitas doenças que podem estar relacionadas a essas toxinas presentes nos alimentos, né? Então, por isso, não é o ideal que se consuma isso frequentemente quando estiver alguma coisa contaminada. Mas, de uma maneira geral, a disciplina, ela traz, além de informações para o nosso consumo, mas também informações para a indústria, né? Nós, como profissionais dessas indústrias, produzindo um alimento, produtos, né, alimentícios em geral, com segurança para o consumidor. Essa é a responsabilidade da indústria, seja ela do segmento que for, seja carnes, leites, cereais, enfim, né, não importa. Então, a partir desses micro-organismos que a gente já estudou e vai ver um pouquinho mais sobre eles, se tem as DTAs, as doenças transmitidas por alimentos, né? Elas são denominadas dessa forma. Isso se dá para bebidas também, contaminadas, né? Ingestão em geral. E existem mais de 250 tipos de DTAs hoje no mundo, né? E a maioria são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e parasitas, tá? Outras doenças podem ser ocasionadas por toxinas naturais, provenientes de cogumelos venenosos, por exemplo, toxinas de algas, de peixes e produtos químicos prejudiciais, né, que contaminam o alimento. Isso também é bastante sério, porém, a contaminação acontece de uma forma um pouco diferenciada, né? O que a gente vê dos micro-organismos é o quê? Que isso vai se proliferando e existe uma forma de contágio, né, muito grande. Enquanto que contaminações por produtos químicos, por exemplo, vai ser uma contaminação mais séria, né? Não mais séria, mas vai acontecer mais rapidamente a contaminação e eu não vou proliferar isso, né? Determinadas pessoas vão consumir esse alimento contaminado, mas eu não vou transmitir isso para ninguém, né? Diferente da contaminação a partir dos micro-organismos, né? Que podem agir de diferentes formas. Os alimentos podem transmitir agentes patogênicos, né, ao homem, né, em geral, servindo como um veículo ou servir como um meio para os micro-organismos crescerem e produzirem as suas substâncias que vão trazer prejuízos quando ingeridos. Então, as doenças de origem alimentar, né, as DTAs, elas se dividem em dois grupos, que são classificados como intoxicações e infecções. A gente já viu algo sobre isso, então, para relembrá-los, nós temos que as infecções alimentares, e é bem importante que vocês tenham em mente essa diferença, elas ocorrem quando se ingere uma célula microbiana, ou seja, quando se ingere o próprio micro-organismo. Tá? Pode ocorrer das seguintes formas. Os micro-organismos, eles podem se aderir à parede do nosso intestino, colonizando essa parede ou mesmo invadindo a parede intestinal, ou também depois de ingeridos, eles podem produzir toxinas dentro do intestino. Foi o que a moça comentou no vídeo. O fungo em si, quando ele for ingerido, num pão contaminado, o problema não vai ser o fungo, mas sim a toxina que ele produz, né? E é essa toxina que vai causar problema para os seres humanos.
Tanto que as intoxicações alimentares vão ser quando a gente vai ingerir a toxina já, que são produzidas pelos micro-organismos no alimento. Então, essa é a diferença, tá? É mais por terminologia, né? De uma maneira geral, a gente não vai se preocupar em falar, estou com uma intoxicação ou uma infecção, né? Isso a gente vai descobrir a partir de exames e investigação do que causou esse problema. Tá? Então, na intoxicação, os micro-organismos produtores de toxinas conseguem contaminar um determinado alimento e onde tem uma condição favorável, eles vão começar a se multiplicar e vão produzir essas toxinas como resultado do seu metabolismo. Tá? Então, é isso que nós vamos ingerir, a toxina já. Né? E essa é a diferença entre a intoxicação e a infecção. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem interromper a aula, fiquem à vontade. Além disso, nós temos as infestações, né? As infestações são causadas pela ingestão de parasitas através de alimentos ou água contaminados. Os parasitas ou vermes, como também são conhecidos, né? Isso já não é mais tão comum hoje em dia. Não possuem vida própria, por isso eles somente se desenvolvem no organismo humano ou nos animais. Ou seja, eles vivem às custas de outros seres, né? Por isso que eles são chamados de parasitas. Então, hoje em dia, como nós temos aí tratamento de água, principalmente, eficiente, esse tipo de infestação já é mais difícil de acontecer. Né? Antigamente, a gente ouvia falar mais sobre pessoas, né, com vermes, por exemplo. Né? Hoje já não se fala tanto nisso, mas ainda tem, com certeza. E todos os parasitas, de uma maneira geral, fazem mal aos seres humanos. Os ovos ou larvas desses parasitas podem ser encontrados em alimentos contaminados, carne mal passada, peixe cru, verduras mal higienizadas, mãos sujas, através do contato direto com a água ou com a terra contaminada. Então, todos esses são alguns fatores que podem gerar uma contaminação, né, uma infestação por esses parasitas. Os surtos de DTA é um episódio aonde, quando é chamado de surto, quando 2 ou mais pessoas apresentarem doença semelhante após ingerirem ou alimento ou água da mesma origem. Então, um grupo de pessoas, a partir de 2, que comeram um determinado alimento ou beberam água ou uma outra bebida e começaram a apresentar sintomas de doenças similares, já são considerado como um surto, tá? E para doenças raras, apenas um caso já é considerado como um surto. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada ano, mais de 2 milhões de pessoas morram por doenças diarreicas, adquiridas muitas vezes pela ingestão de alimentos contaminados. Estima-se também que as DTAs causem anualmente, nos Estados Unidos, aproximadamente 76 milhões de casos e 325 milhões de hospitalizações e em torno de 5 mil mortes. Então, gente, são números muito altos, né? Porém, esses dados, eles acabam, se nós pensarmos na nossa região, né, em Medianeira, nós temos quase que uma porcentagem muito baixa em relação a isso. Acho que talvez nem tenham casos, né, confirmados desse tipo de morte, né, por esse tipo de problema. Isso se dá principalmente em regiões, né, mais pobres, aonde as pessoas não têm muito acesso a saneamento básico, água tratada, enfim, aí acaba que esses surtos são mais comuns, são mais frequentes. E pode ser que muitos casos, né, de morte de pessoas pode acontecer
e elas nem saberem o que ocasionou isso, né? Talvez julgarem isso por outros problemas, e não necessariamente um alimento ou a água contaminada. Mas ainda são números muito altos. Então, no Brasil, é feita a vigilância epidemiológica, né, de surtos, e não de casos individuais, com exceção da cólera, febre tifoide e botulismo. Então, essa vigilância ela teve início em 1999 e há registro médio de 665 surtos por ano, com 13 mil doentes. E aqui eu trouxe um dado para vocês, ele é bem recente, ele é de 2019. Eu acho até que... Eu não sei se eu mandei esse material para vocês, mas eu deixei um material do Covid para vocês lerem lá no Classroom, acho que mandei no e-mail também. E o mesmo laboratório que desenvolveu esse texto foi quem disponibilizou esses dados. Inclusive, se vocês pesquisarem no site, é Neoprospecta, o nome do site, um laboratório de Florianópolis. Eles têm informações muito legais acerca da microbiologia. E esses dados atualizados aqui foi retirado do site do Ministério da Saúde, né, de 2019. Então, aqui são os casos, né, principais de surtos que aconteceram e quais os micro-organismos envolvidos. Então, 23,4% é a Escherichia coli, seguido então da salmonela, Staphylococcus aureus, coliformes, e aí com uma porcentagem menor, norovírus, rotavírus, Shigella, Bacillus cereus, Clostridium e vírus da hepatite A. A gente vai ver alguns desses micro-organismos e quais os principais sintomas que uma pessoa acometida, né, contaminada com esse micro-organismo vai sentir, quais os sintomas. A gente já vai ver isso. Então, de uma forma geral, as ETAs vêm crescendo de maneira significativa no mundo, pelo progressivo aumento das populações, grupos populacionais vulneráveis, né, ou mais expostos, que são as pessoas com uma classe mais baixa, né, e que moram em locais muito expostos a esse tipo de problema. Um desenvolvimento urbano desordenado também gera esse tipo de surto, né, e doenças. Fabricação de alimentos em grande escala, deficiência do controle por parte dos órgãos públicos, né, e privados sobre a qualidade dos alimentos oferecidos e das populações. Também, outros fatores: maior acesso da população a alimentos de pronto consumo coletivo, né, que são os fast foods. O estilo de vida das pessoas também faz com que elas necessitem desse tipo de alimentação, né, na maioria dos casos. Alimentação em via pública, utilização de novas modalidades de produção, crescente uso de aditivos, mudança de hábitos alimentares, né, sem deixar de citar as mudanças ambientais e a globalização. Então, tudo isso são fatores que estão influenciando de alguma forma no desenvolvimento, né, dessas doenças transmitidas por alimentos. No Brasil, os principais micro-organismos são salmonela, Escherichia coli, Clostridium, Staphylococcus e Bacillus cereus. Cada país tem uma característica e pode desenvolver surtos por diferentes micro-organismos, né, por características específicas de cada região, né. Os sintomas, de uma maneira geral, são falta de apetite, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais, febres, são aqueles sintomas de mal-estar, né? Quando você come algo que não está muito bom, você já sente. O problema é que muitas vezes não é só um problema estomacal, né? Esse micro-organismo ele teve acesso ao intestino, teve acesso a alguns órgãos do nosso corpo e começam a gerar outros problemas.
Então, afecções extraintestinais em diferentes órgãos, né, como o fígado, que é o caso da hepatite A, terminações nervosas periféricas, o caso do botulismo, e malformação congênita, que é o caso da toxoplasmose. Eu já falei bastante para vocês sobre a toxoplasmose, que é um problema que minha mãe tem no olho. Atacou, né, o olho dela, ela perdeu a visão do olho esquerdo, enquanto que em algumas pessoas a toxoplasmose, né, que é um vírus, acaba atingindo o cérebro, por exemplo. Então, grávidas que tenham a toxoplasmose devem ter um acompanhamento bastante rigoroso e, em alguns casos, né, não é nem recomendado que mulheres que tenham toxoplasmose engravidem, porque pode ocorrer a má formação congênita desses bebês, né? Então, é bastante sério esses problemas extraintestinais, né, que saem da zona ali do intestino e acabam acometendo outros órgãos. Então, o tratamento, de uma maneira geral, as doenças que causam diarreia e vômito podem levar à desidratação, caso o paciente perca mais fluidos corporais e sais minerais, né, do que a quantidade ingerida. E a reposição, então, destes fluidos e eletrólitos é extremamente importante para evitar essa desidratação. Aí eu trouxe para vocês esse material, que é o mesmo que eu deixei disponível, acho que está numa folha em PDF para vocês, sobre todas as doenças. Lá tá uma leitura corrida, né? Mas tem essas informações lá. Então, aqui, uma doença bem conhecida é a salmonelose, né? Proveniente, então, do patógeno Salmonella. Eu vou passar para vocês informações mais gerais em relação a esses micro-organismos, e aí vocês vão poder também estar dando uma olhada no material que eu disponibilizei. Então, aqui a gente tem o patógeno, né, que é a salmonela. Eu deixei uma foto para vocês terem uma ideia de como é esse micro-organismo, né? Claro que aqui ele está em uma imagem do microscópio, né, bastante ampliada, mas ela tem esse formato. Então, o período de incubação da salmonela leva de 8 a 72 horas. E isso é bastante importante e perigoso, porque pode ser que o paciente comece a perceber os sintomas depois de muitas horas do micro-organismo ter se incubado. E aí pode ser que os sintomas já estejam bastante agravados. E aquilo que a gente já comentou na sala de aula, tudo vai depender de como o paciente, né, a pessoa que for contaminada com esse micro-organismo está de saúde, como está a sua imunidade. Né? É mais ou menos o que a gente está ouvindo agora sobre o coronavírus. Né? Pessoas do grupo de risco, pessoas com uma imunidade baixa por algum motivo, ou com alguma doença pré-existente já, podem se tornar vítimas, né, do coronavírus. Então, as pessoas, às vezes, elas podem vir a óbito não pelo vírus, especificamente, mas por algum outro problema de saúde que ela tem. Né? Então, em relação às doenças transmitidas pelos alimentos, isso também acontece. Tá? Então, casos que a gente vê, né? Numa mesma festa, várias pessoas ingeriram lá maionese, que seja, ou qualquer outro alimento, com salmonela, mas lá uma morreu, ou 2, 3 morreram, e as outras, algumas foram para o hospital e outras nem foram. Por quê? Porque cada uma ali tem uma característica no seu organismo, está com a saúde em bom estado ou não, imunidade baixa, imunidade alta. Tá? Então, não é uma regra. Então, tudo vai depender de como está o organismo da pessoa que foi contaminada. A duração da doença, então, da salmonela, ela varia de 2 a 3 dias ou mais.
Principais sintomas: dores abdominais, cefaleia, né, dor de cabeça, náusea, vômito, febre, diarreia, anorexia. Os hospedeiros da salmonela: animais domésticos e selvagens, seres humanos, né, o nosso trato intestinal é um hospedeiro para a salmonela, então é no nosso intestino que vai, o nosso intestino que vai ser atacado, especialmente portadores, aves e ovos. Os alimentos envolvidos: aves, carnes e produtos carnes, leite, casca, gema de ovo, molho, creme, coisas à base de ovos e alimentos proteicos de maneira geral. Esse micro-organismo ele não libera esporos e ele é anaeróbio facultativo, ou seja, ele consegue se desenvolver no meio com ou sem oxigênio. Então, de uma maneira geral, deve-se evitar a contaminação cruzada dos alimentos, refrigerar esses alimentos, evitar a contaminação pelos manipuladores, né, através de práticas de higiene pessoal, fazer a pasteurização dos ovos, né, não utilizar ovos crus, leite também, utilizar leite pasteurizado e proteger os alimentos, né? Então, a salmonelose, ela é considerada uma infecção, justamente porque a gente vai consumir o alimento e o alimento contaminado, e a partir desse micro-organismo ele vai liberar suas toxinas no nosso organismo, né? Diferente da intoxicação. Outra doença é a shigelose, que o patógeno é a Shigella. Tem incubação de 1 a 7 dias, né? A duração da doença é indefinida, né? E depende do tratamento. Os sintomas, de uma maneira geral, também são similares à salmonela. Disenteria, febre, náuseas, dores abdominais. O hospedeiro também, nos seres humanos, é o trato intestinal. E aí pode estar envolvidos em saladas de batata, macarrão, atum, carne, camarão, peru, enfim. Também é um micro-organismo não esporulado, aeróbio facultativo, ele é muito similar à salmonela. Uma infecção é uma infecção também, e a prevenção é os mesmos cuidados da salmonela. Outra doença é a listeriose, causada pela listéria. Então, vocês vejam que os nomes eles são provenientes do nome do micro-organismo. É uma doença que é fatal em imunodeprimidos. Tem incubação de 1 dia a 3 semanas. Causa náuseas, vômitos, cefaleia, febre, meningite, abortos, enfim, né? Pode causar vários problemas. O hospedeiro pode ser o solo, água, os seres humanos, animais domésticos, aves, tecidos, né? Leite, urina e de animais infectados. Então, vejam que é esse tipo de informação que está se obtendo e está querendo, né? Os sistemas de saúde estão querendo desenvolver e ter esses dados para o coronavírus, por exemplo. Quais são os sintomas que ele apresenta? Quem é o hospedeiro? Qual a duração dessa doença? Enfim, são dados que a gente ainda não tem e por isso que está tão difícil o tratamento. Esses casos aqui são doenças que já aconteceram ao longo dos anos e se tem dados para isso e, consequentemente, tem tratamento já e medicação a nível, né, do que se precisa. Também é não esporulado. Como prevenção, usar somente leite e derivados pasteurizados também. É bem comum em leite, né, cru. Cozinhar os alimentos a uma temperatura adequada, evitar a contaminação cruzada, limpar e desinfetar superfícies, evitar inundação de água. Então, assim, de uma maneira geral, o controle desses micro-organismos causadores de doenças
são quase todos iguais. Eles não resistem a altas temperaturas, por isso os alimentos têm que ser pasteurizados, cozidos, assados, enfim. E também eles não suportam a higienização, né? Então, detergentes, água sanitária, produtos que façam essa higiene dos alimentos, também faz com que elimine esse tipo de micro-organismo. Intoxicação por estafilococos, né, os estafilococos áureos. Duração da doença varia de 24 a 48 horas. Sintomas, mesma coisa, náusea, vômito, diarreia, desidratação, salivação. O hospedeiro, seres humanos. E aí, olha só, pele, nariz, garganta, ferimentos infectados. Em todos esses locais do nosso corpo, a gente pode estar colonizando aí estafilococos. Por isso que é tão importante a higienização das mãos, o uso de máscara, touca. Os alimentos envolvidos, presuntos e produtos cárneos, alimentos aquecidos, derivados de leite, cremes, saladas, doces, cremes e alimentos proteicos. Também, mesma coisa, evitar a contaminação por mão desprotegida, afastar os manipuladores com alguma infecção na pele, algum machucado, algum ferimento, fazer a higienização correta, né, e refrigeração dos alimentos, higienização de equipamentos. Outro tipo de doença é a gastroenterite por Bacillus cereus. Tem uma incubação de meia hora a 5 horas ou de 8 a 16 horas, né? Ou a duração da doença varia, né, de 6 a 24 horas também. Os sintomas, náuseas, vômito, diarreia, espasmos abdominais, pode estar presente no solo, poeira, cereais, sementes, então é bem fácil a contaminação. E os alimentos envolvidos, arroz, pratos à base de arroz, né, já que ele pode estar em contato com o solo e a poeira, então esses grãos podem ser um veículo, né, de contaminação. Nesse caso aqui, o Bacillus cereus é esporulado, então ele vai liberar esporos. Ele pode causar infecção e intoxicação. Por que isso acontece? Por conter esses esporos, e esses esporos são as toxinas. Então, a pessoa ela pode consumir o alimento contaminado com o Bacillus cereus e ele liberar essa toxina no organismo, ou ainda ele pode consumir um alimento já contaminado com a toxina, e aí é uma intoxicação. Então, para isso é necessário cuidado com tempo, temperatura no resfriamento e método de resfriamento rápido dos alimentos, manter alimentos quentes acima de 60 graus e reaquecer eles, né, por pelo menos 15 segundos. Isso são algumas práticas que eliminam, né, esse micro-organismo. Outro bastante conhecido é o botulismo, o Clostridium botulinum, a gente fala bastante sobre ele. A duração da doença pode durar vários dias a 1 ano, né? Os sintomas também náuseas, vômitos, vertigens, distúrbios visuais, paralisia respiratória, enfim. Pode ser fatal de 35% a 60% dos casos, tá? Então é algo bem sério. Muitos surtos já foram registrados em função do botulismo, né? Vira e mexe a gente ouve algo sobre isso. Hospedeiro, solo, água e animais, né? O trato intestinal. Alimentos envolvidos, produtos enlatados de baixa acidez, impropriamente processados, por isso é muito importante a higienização desses produtos enlatados, né? Antes de fazer o consumo. Sobras de alimentos, enfim, carnes, né? Produtos que tenham a utilização de produtos carnes.
Alimentos fermentados, palmito, né, são os alimentos mais conhecidos e mais comuns. Também é um micro-organismo esporulado, onde ele vai liberar toxina, e por isso que ocorre uma intoxicação. O que a gente consome é a toxina. Também tem a cólera, né? Antigamente se ouvia falar mais sobre a cólera, hoje já quase não se fala muito. O patógeno se chama Vibrio cholerae, tem uma incubação de 2 a 3 dias. Então, os sintomas é um início repentino de diarreia, dores abdominais, desidratação rápida, sede intensa, dores musculares nas extremidades, e hospedeiro, água do mar, peixe, frutos do mar e o trato intestinal dos seres humanos. Então, a gente é hospedeiro de praticamente todos esses micro-organismos. Os alimentos envolvidos, peixes e frutos do mar, vegetais crus, alimentos misturados, né, e que contenham bastante umidade, água disponível. É uma infecção. Outro bastante importante, que foi aquele que na pesquisa aqui no Brasil é o que apresentou a maior porcentagem de casos, é a Escherichia coli. Ela está presente, né, no nosso intestino, é o hospedeiro dessa bactéria, e ela causa diarreia. Essa diarreia pode se transformar em uma diarreia sanguinolenta, dores abdominais, náusea, vômito, febres. E aí os alimentos envolvidos, carne mal cozida, crua, né? Queijos, leite não pasteurizado, enfim. Ou qualquer alimento que tenha sido manipulado, né, sem as condições de higiene. Também é uma infecção. E a Escherichia coli, ela tem vários tipos. Então, cada um deles vai ter sintomas diferenciados, né? Todos os problemas relacionados ao intestino. Outro tipo de micro-organismo é a Pseudomonas aeruginosa. Também causa diarreia, dores abdominais, náusea, vômito, desidratação, e aí o hospedeiro, água, esgoto, solo, vegetais, flores, frutas e assim por diante. Né? Pode estar envolvido aí em leites, em geral, tá? Também é uma infecção. E um outro exemplo é a febre tifoide, né, causado por um outro tipo, uma outra espécie de salmonela. A salmonelose, a espécie é Salmonella spp, e essa é Salmonella typhi. Né? Então, ela tem uma incubação de 7 a 8 dias, duração da doença de 1 a 8 semanas, causa mal-estar, dores de cabeça, febre alta, tosse, vômito, náuseas, calafrios, enfim. O hospedeiro, o trato intestinal e a água. Os alimentos envolvidos, principalmente alimentos proteicos, né, com bastante proteína, leite, moluscos, e também é uma infecção. Então, gente, todos esses micro-organismos que a gente viu que estão envolvidos nas doenças, nós somos hospedeiro. Por isso, a prática de higiene é tão importante. Vejam que o nosso intestino pode carregar todos esses micro-organismos. Então, ao momento que a gente vai no banheiro, não lava a mão direito, leva o celular junto, volta, vai cozinhar, vai mexer lá na produção, toca no equipamento, tá com a mão contaminada, você vai contaminando tudo aí à sua volta. Por isso é tão importante todos os cuidados. Então, as condições necessárias, né, para as toxinfecções alimentares. Uma temperatura ambiente aliada a métodos inadequados de processamento, né? Então, o produto já pode estar com algum problema, aí você não executa o processo, né, de produção ideal, temperatura, ou de refrigeração, ou de aquecimento. Manipulação contaminada, né, higiene das mãos, equipamento, utensílio, pode gerar uma contaminação cruzada dentro da produção.
Tudo isso são riscos potenciais para os surtos de intoxicações alimentares. Então, contaminação dos alimentos através dos manipuladores, né, como eu falei, eles podem eliminar micro-organismos patogênicos sem apresentarem sintomas de doença, comprometer os alimentos por hábitos inadequados de higiene, comprometer os alimentos através de práticas inadequadas por desinformação. Então, assim, como a gente viu lá no início, todos os principais motivos por estarem aumentando ou ter tantos surtos no mundo inteiro se dá por isso, né? Hoje a gente vê muitas pessoas abrindo lanchonetes, produzindo alimentos em casa como uma forma de obter uma renda extra, porém, muitas pessoas não têm o conhecimento voltado, né, para essa segurança dos alimentos. Como não está sendo, a gente não está enxergando o micro-organismo, fica muito difícil de saber como ele funciona, né? Então, muitos surtos acontecem por isso. Aumentou o número de pessoas produzindo alimentos, aumentou o consumo e nesse preparo aí, nessa falta de informação, pode acontecer muita contaminação. Às vezes as pessoas não têm nem interesse e o conhecimento que isso aconteça, mas estão tendo hábitos, né, errados dentro da sua produção e acaba gerando esses problemas. Então, as condições necessárias, né, além do que a gente já falou, os veículos mais comuns para a transmissão dentro de uma cozinha ou de uma indústria que seja, né, tábua de corte, faca, cortadores, moedores, recipientes de uma forma geral, pano de limpeza, tudo isso são locais onde pode ter uma má higienização em função da dificuldade de higienizar esses espaços, locais onde sobram resíduos, né, de alimentos, umidade, calor, muitas vezes. Isso são locais ideais para o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, é perfeito, é um ambiente perfeito para que ele se desenvolva. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês sobre os surtos alimentares era mais ou menos isso. Vocês têm bastante informação, porque se fala muito nisso, né? A indústria traz muito essas informações para vocês. E o cuidado dos alimentos, de uma maneira geral, é por conta disso, pela segurança do consumidor, tá? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar sobre a prevenção disso. Quais os métodos e o que é utilizado dentro das indústrias, quais são os programas para controle desse tipo de problema e desse tipo de micro-organismo que é bastante comum. Pessoal, falei, tô aqui quase sem voz já. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa era nova para vocês? Vocês já tinham conhecimento desses assuntos? Vocês já dormiram? Tá todo mundo mudo. Não, estamos aqui. Eu tô aqui. Eu também. Estão aí meio apavorados, pensando o que vou comer agora? Tânia? Tarde. Não, para mim tudo tranquilo, que a gente são assuntos que a gente já tem visto, né? Já, é bem comum, né? Então, tá tranquilo. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Tudo certo? Então eu deixei para vocês. Eu deixei para vocês um material sobre a caracterização das principais doenças, que é basicamente isso que eu passei. Só ele está num arquivo em PDF para vocês. E também um material sobre a Covid-19, que é para vocês lerem a questão de informação mesmo, que fala sobre se a Covid pode ser considerada uma DTA ou não.
ele vai tratar de um assunto bem similar àquilo que a gente viu no congresso online, para quem assistiu. Uma das palestras, a palestrante falou bastante sobre a contaminação do coronavírus através dos alimentos. Então, esse texto, ele traz informações similares a isso. Bem importante, bem interessante que vocês leiam. Certo, gente? Certo. Então, desejo uma boa leitura e segunda-feira a gente se encontra novamente. Ok. Até mais. Bom final de semana. Para vocês também. Bom trabalho amanhã e bom feriado sexta-feira. Obrigado. Boa noite. Igualmente. Boa noite. Quem está com aula atrasada Boa aí, noite. que não está conseguindo assistir, aproveita para assistir as aulas que passaram. Tá bom? Boa noite, prof. Boa noite. Ok, boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Esse foi o Brian. Que lindo.